pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast Conexão Sinfa. E hoje vamos apresentar para vocês, filiados e não filiados, sociedade em geral, a história de evolução do nosso sindicato. Eu sou Darlene Silva, técnica de fiscalização agropecuária da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão e também filiada ao Sinfa. Hoje conosco contamos com um convidado super especial para falar com vocês sobre essa história de evolução do nosso sindicato. Ele é fiscal estadual agropecuário, engenheiro agrônomo e também foi presidente do Sinfa Maranhão no período de 2006 e 2010. Contamos hoje com a presença aqui do ilustre Hamilton Cruz. Boa tarde a todos, é uma satisfação imensa estar aqui. Na verdade, é mais do que satisfação, é uma obrigação estar sempre participando de toda a atividade do Sinfa, porque para mim especificamente é como se fosse um filho. Eu agradeço o convite. Perfeito. Ficamos felizes quando a gente tem um convidado que se sente honrado, né, com o convite. Mais uma vez agradecer, né, ao Hamilton por ter participado conosco, ter aceito o nosso convite, né? Agradecer ao Emanet também pelo espaço e dizer que hoje, filiado, nós estamos aqui para explorar um pouquinho da história do sindicato, para você que está há uns 20 anos ou mais, para você que entrou agora no último concurso, para entender um pouquinho como foi essa vivência de luta, né, que o sindicato teve, nós filiados que acompanhamos de perto, participamos. Então a gente queria ouvir de você, Hamilton, como foi aqui esse início de história de luta do nosso sindicato? Eu acho que a palavra que define bem o início é essa que você usou agora, é luta. Nós começamos em 2006, exatamente com esse intuito de colocar para os colegas que na época, claro, não eram afiliados, que não existia o sindicato, a necessidade de uma organização. Nós sentimos desde o início que nós estávamos entrando num ambiente de muita luta, de muita batalha, e ao lado disso nós nos víamos muito dispersos. Então a ideia inicial nem era um sindicato, era uma associação. Mas conversando com muita gente, que também agregou bastante nesse começo, nós entendemos que uma entidade sindical era mais importante, mais representativa do que uma associação, sem desmerecer, evidentemente, o valor de uma associação. Perfeito. Então, aí teve essa conversa, né? Como você falou, associação, mas foi entendido que seria melhor um sindicato, que começou de uma organização. Eu acho que começou também de uma insatisfação, né? Digamos de passagem ou não? Eu não diria de insatisfação, mas de uma conscientização de necessidade. Sim. Nós nos víamos necessitados de uma congregação, e o sindicato, uma associação sindical, foi a melhor opção no momento, e eu acredito que foi uma boa escolha, e ela é uma escolha de sucesso, com certeza. Perfeito. Então, nesse contexto, quais foram as principais dificuldades assim encontradas naquele momento ali de conversa, de decisão que não seria uma associação ou um sindicato? Bom, a primeira turma do Grupo AFA tomou posse em 2005. Sim. Então, 2006 era apenas um ano de casa. E provavelmente os colegas da época tinham muito receio de começar uma entidade dessa, porque a ideia de estágio probatório batia muito forte e causava muita apreensão. Sim. Então, essa talvez tenha sido a nossa maior dificuldade, de convencer os colegas de que naquele momento nós tínhamos uma necessidade e que essa necessidade em momento algum iria colocar em risco a carreira de ninguém. Muito pelo contrário, seria uma forma de assegurar naquele momento e também para o futuro a continuidade da nossa presença dentro da estrutura da AGED, por exemplo. Certo, perfeito. Então, formou-se um sindicato, né, uma união de pessoas com um conjunto, um propósito, um objetivo maior, né, que era unir mais a categoria. Teve essa dificuldade, mas depois dessa dificuldade, assim, para propriamente entender quem está ali assistindo, essa questão da formação do sindicato em si. Você sabe que no começo tudo
precisa de dinheiro. Então, uma dificuldade que nós tivemos foi, primeiro, convencer os colegas da necessidade de formar a entidade. Logo em seguida, a dificuldade foi, e agora? Como é que se faz? Como é que se financia isto? E aí, nós pensamos, não eu, mas nós pensamos em uma forma de tantos colegas que já estavam lotados na sede, quanto os colegas que estavam, na época, lotados nas regionais, fazer as suas contribuições. E é claro, nós não podíamos definir um valor, então ficou muito a critério de cada um. E foi com isso que nós começamos. Essa talvez tenha sido uma segunda dificuldade, porque tudo está muito ligado aos nossos começos, né? Eu lembro, por exemplo, que o fiscal, na época, o vencimento era R$ 1.200. Então, mesmo para a época, não era uma grande soma. E isso dificultou também na arrecadação desses valores. E fiscal, na época técnico, auxiliar, todo mundo tinha essa dificuldade de como disponibilizar esses valores para financiar esse começo do sindicato. E, por conta disso, nós tivemos que equacionar bem tanto as receitas quanto as despesas. E a primeira despesa que nós, de fato, entendemos necessária foi a constituição de uma defesa jurídica. E nesse momento nós também tivemos a contribuição muito importante de uma pessoa, uma advogada, que se dispôs a nos auxiliar, a nos assessorar juridicamente por um preço módico muito menor do que o mínimo que a tabela da OAB, por exemplo, estabelece. Então isso foi uma grande força que nós tivemos no começo. E é importante destacar aqui para quem está nos assistindo, nossos filiados, não tanto quanto a sociedade em geral, que o grupo de fiscalização agropecuária, que a gente fala o grupo AFA, né, ele é formado por 3 categorias, né? Então, assim, são 3 categorias com vencimentos diferentes, né? Então, são os fiscais estaduais agropecuários, os técnicos de fiscalização agropecuária e os auxiliares. Então, tentar fazer com que tenha o recurso das 3 categorias com valores que fossem, né, suficientes para cada um, isso também foi realmente uma dificuldade, né? Chegar a esse bom senso de entender qual era o valor correto, né? O mais justo para cada categoria, contando que o vencimento de cada um era diferente, né? Exatamente. Perfeito. E é bom também entender que, para quem está nos assistindo, que a gente também conseguiu pessoas boas para nos ajudarem, no caso dessa advogada, né? Porque a gente sabe que quem participa de luta sindical precisa, no mínimo, ter uma assessoria jurídica, né? Nesse ponto, é importante notar, já que você falou de ajudas que tivemos. Sim. Eu sempre faço questão de mencionar 3 pessoas e 3 entidades que foram fundamentais na nossa formação e na nossa construção nos começos. O Sindicato dos Técnicos Agrícolas, na época era o Wender, não sei se ele ainda é presidente. Voltou a ser. O Sindicato dos Engenheiros e o Sindicep. Essas 3 entidades foram fundamentais. E eu faço questão sempre de louvar a presença deles, a disponibilidade deles, que foram fundamentais para a nossa constituição e prosseguimento. E você colocou um ponto que me parece que passa assim despercebido, mas eu acho que é a linha condutora do nosso sindicato. É essa compreensão das necessidades diversas. Perfeito. Como é que nós pensamos em relação à contribuição logo no começo? Nós já pensamos em proporcionalidade. Fiscal, técnico e auxiliar é a constituição do grupo. E já na definição de valores, ou sugestão de valores, porque nós não definimos, mas nós sugerimos, na sugestão de valores já houve um consenso de haver uma proporcionalidade. Então, esse elemento eu vejo que nasceu do ponto de vista financeiro
mas ele se transformou na linha dorsal dessa entidade, do Sinfa, que é essa concertação, essa convergência de interesses e que faz do Sinfa o que é hoje e pensamos que vai prosseguir sendo. Certo. E é importante destacar, né, como você falou aqui, as entidades parceiras. Por que a necessidade disso? Porque primeiro que tinham mais experiência do que nós, né? Já viviam nessa luta sindical, entendendo como funcionava o sistema. E aí, acaba que nos auxiliou muito, né, como você destacou. E é bom realmente a gente frisar esses 3 atores que nos ajudaram à época demais. E dizer que tivemos esses gargalos, né? Essas dificuldades, desafios, mas agora eu lhe pergunto, e as conquistas, quais foram? Bom, a primeira conquista, e que eu acho que é mais importante, e que nós estabelecemos isso no começo, e perdura, eu vejo que perdura até hoje, é a vontade de contribuir, a vontade de colaborar. Isso para mim é fundamental. Isso para mim significa ou indica a possibilidade de uma entidade como esta ser para sempre, né, ad infinito, o que é desde o começo. Então, as facilidades, as questões importantes, aquilo que de fato caracteriza a nossa entidade é a força que temos para alcançar as conquistas sem uma divisão. É claro que as divergências são naturais, acontecem, mas as divergências que nós vimos e continuamos vendo e veremos, elas não significam rachas, não significam divisões, são diferenças. Então, as conquistas que nós tivemos, primeiro foi a conscientização do servidor da necessidade de estar vinculado a uma entidade. Sim. Talvez a primeira demanda que nós tivemos no começo, que se apresentou para nós, foi a questão salarial. Então, nós tivemos em 2007, se não me falha a memória, em 2008, nesses 2 anos, 2 greves, 2 paralisações, e essas 2 foram vitoriosas. A primeira vitoriosa com pouco esforço, a segunda já com maior esforço, e de lá para cá nós sindicato, temos utilizado de diversos instrumentos para alcançar essas conquistas. Quando não é greve, é articulação política. E só voltando um pouco a esses atores que nos ajudaram no começo, também nos ensinaram duas contribuições fantásticas. A primeira é apoio financeiro. Essas 3 entidades nos apoiaram financeiramente no começo. E também, e talvez mais importante do que tudo, foram entidades que já tinham uma vivência nas demandas e nas lutas, elas nos ensinaram a fazer isso. Então essa foi uma grande conquista. Tudo que nós conquistamos, de fato, de lá para cá, está calçado na nossa capacidade de articulação e de negociação. E essa capacidade eu reputo ser consequência do treinamento que essas 3 entidades nos concederam nos começos. Então, basicamente assim, conquistas, você tem aquelas pontuais, mas eu foco no fundamento da conquista, porque tendo o fundamento, você conquista qualquer coisa. O restante é só pontual. Conquista isso, aquilo outro, mas a base é essa aí. É essa união e essa capacidade de negociação, que isso perpassa em qualquer espaço de negociação. Perfeito. E sobre essa questão de conquista, já voltando para elas, na tua visão, como foi que elas impactaram a vida dos servidores, dos filiados? Eu acho que a gente sempre conversava isso, a gente se acostumou muito mal, né? Nós fundamos o sindicato em 2006, aí nós nos organizamos em 2007, fizemos uma greve que durou 1 semana. Sim. Em 1 semana nós tivemos uma conquista fenomenal para o momento. Então nós nos acostumamos mal nesse sentido de entender que é possível. Então, os impactos positivos das conquistas, elas são, além de financeiras,
além de pessoais ou além de institucionais, mas elas são para a formação, para a definição, para a caracterização de uma entidade. Uma entidade que tem lutas vitoriosas, com mais ou menos dificuldades. Uma entidade que sabe se colocar, uma entidade que sabe se posicionar, uma entidade que sabe reivindicar com equilíbrio, né, com inteligência. Esse é o maior impacto que eu vejo na vida do sindicato e, claro, dos seus associados. Saber que, com essa estratégia, nós temos possibilidade de vencer. Pronto. Você falou muito bem sobre a questão dessas conquistas, dos desafios, mas assim, falando um pouco mais dos desafios, como foi assim para superar esses desafios à época? Pode, assim, eu queria que você explicasse mais para o público, porque a gente tem nossos filiados de muito tempo e, como a gente já sabe, o sindicato vai fazer quase 20 anos e às vezes assim, a memória, né, falha, e eu acho importante a gente resgatar. Por isso é que a importância desse podcast agora, resgatar aquele início, justamente para mostrar, né, que dali a gente começou com um processo de união, de entender, como você bem explicou, a importância de uma boa base, porque ela perpaz até hoje, né? Então eu acho que é válido a gente reforçar mais um pouquinho como foram superados esses desafios. Essas entidades que nos ajudaram, elas já tinham uma história de luta, de conquista e também de acesso aos canais de decisão. E nós fomos conduzidos pelas mãos dessas entidades a essas mesas de negociação. Sem elas, nós um dia chegaríamos, mas evidentemente que ia demorar muito. Então, pelas mãos dessas entidades, nós conseguimos sentar nas principais mesas de negociação do Estado e, mostrando a nossa identidade, mostrando também a nossa incipiência nas negociações, Sim. Mas nós chegamos com propostas importantes, nós chegamos com propostas equilibradas. Perfeito. Equilíbrio sempre foi uma característica do nosso sindicato. Então, conquistas de fato, sentar na mesa, saber negociar é a base de qualquer conquista. Infelizmente, nós vemos muitos exemplos de entidades que, eu vou me arriscar aqui, não sabem negociar e que, por isso, ainda que muito mais antigos do que nós, Sinfa, não agregaram ao longo dos anos tantas conquistas quanto as que nós fizemos. E eu reputo isto à nossa capacidade de negociação, a maturidade para as negociações. Ou seja, nós sabemos usar aqueles atores que nos ajudaram, nós sabemos extrair deles o melhor, para poder a gente ter as conquistas que tivemos ao longo dos anos, não é isso? Sim, e como ex-presidente do sindicato, passei 4 anos, eu sou profundamente grato a essas entidades e às pessoas que na época dirigiam essas entidades. Para nós foi fundamental. E eu faço questão sempre de citar esses nomes e essas entidades. Certo. Então, assim, ao longo desses anos, a gente sabe, né, que muitas coisas vão acontecendo, o Sinfa andou se modernizando, né, tanto que hoje a gente tem um podcast. E falando dessa evolução, como ela impactou a atuação do sindicato, na sua visão? Eu deixei o sindicato em 2009, por inúmeras questões, nada de negativo, foi só questão mais pessoal mesmo. E de lá para cá, várias diretorias vêm se sucedendo. E eu entendo, Darlene e colegas e pessoas em geral, que cada pessoa tem um perfil, cada indivíduo tem uma percepção da realidade, e a sucessão de pessoas na direção do sindicato é um dos fatores que contribui para essa evolução do sindicato. Então, cada um tem a sua ideia, cada um tem os seus contatos, cada um tem a sua forma de se comunicar. Tem esse modelo de gestão. De gestão. Então, a modernização, ela veio a reboque das mudanças de pensamento.
esse acréscimo, cada um colocando o seu cabedal de conhecimento e de possibilidades, e essas tecnologias que foram se agregando, com o passar do tempo, elas vão se conjugando numa simbiose entre a modernidade, que é o que o mundo, de modo geral, se agrega, e ter na direção da entidade pessoas atentas a essas mudanças. Então, o sindicato vem olhando para a modernidade que acontece no mundo geral e capta essas modernidades e aplica para dentro da entidade, em benefício da entidade e, em última análise, em benefício dos seus associados. Nós sabemos que hoje o que mais é abrangente no mundo todo é a questão da inovação, né? A inovação, ela veio para ficar, todo dia é uma nova tecnologia, as IAs estão aí mesmo, nós temos hoje no sindicato as redes sociais, e eu te pergunto, sobre as redes sociais, o que você acha que impactou a forma de mobilizar e também de informar os filiados? Olha, no começo, eu acho que em 2007 nós tivemos a ideia de editar um jornal. Sim. Nós fizemos isso. Mas o que era o nosso jornal? Era uma folha com alguns recortes e foi esse o nosso primeiro instrumento de divulgação das atividades. Olha o que nós temos hoje. Olha a evolução. Podcast, Instagram, Facebook, então assim... Site, ou seja, o alcance, se naquele momento aquela forma de comunicação foi eficiente, a evolução das coisas foi compatível com a evolução das formas que nós agregamos para nos comunicar com os associados. Então é fundamental, é extremamente importante esse acompanhamento, essa evolução, e nós também acompanhando a evolução dessas formas de comunicação. Fora que hoje a gente também, hoje não, né? Ao longo dos anos, só que mudou a roupagem, nós temos também o encontro, né, do servidor da fiscalização, temos o Sinfa Mulher também, que vem agora na nova gestão, né, reforçando esse elo feminino, né, a força da mulher dentro das entidades sindicais, e isso favorece muito, né, com essa inovação, com a tecnologia, com esse chegar mais rápido ao servidor, ao filiado que está lá na sua regional. Então, assim, o podcast em si é uma ferramenta que vai fazer com que aquele servidor que está lá na barreira de Barão de Grajaú, ele consiga, né, receber essa informação que a gente está querendo repassar, né, Hamilton? Uhum. Lembrei agora de um ponto importante. Nós, quando começamos com as nossas reuniões, nossas assembleias, elas eram feitas em locais os mais diversos possíveis, né? Uma vez aqui, outra vez ali. E o fato de nós hoje termos um espaço definido, próprio, de referência, também é uma grande conquista da entidade sindical. Nós temos uma identidade. O Sinfa hoje tem um lugar para chamar de seu, né? Tem um lugar onde eu digo, onde eu vou ao Sinfa. Onde é o Sinfa? O Sinfa é aqui. Eu tenho espaço, tenho um local de reunião, tenho mídia, enfim, eu tenho uma estrutura hoje. Nós temos uma estrutura que nós construímos, a palavra sempre aqui é nós. Nós construímos e nós a utilizamos da melhor forma possível. E é isso mesmo, eu acho que como você falou, desde 2006 vem tendo essa construção, né? Então a base, aquele alicerce inicial foi fundamental, né, para que o que chegou aqui hoje acontecesse. Então nós temos, como foi falado aqui, encontros de servidor, nós temos hoje a nossa sede própria, então isso é importante. Nós temos pessoas dentro do sindicato que sabem dialogar dentro de uma mesa de negociação, que tem esse poder de decisão e também de saber definir quais são as principais metas ou então
enfrentar esses desafios da melhor forma, e isso é importante, porque nós começamos ali pensando numa associação. Foi. E formamos um sindicato com atores que também nos ajudaram, com pessoas do nosso grupo que estavam dispostas a entrar numa luta sindical, porque a gente sabe que não é todo mundo que está disposto, que quer entrar. E luta sindical não é fácil, é um trabalho voluntário que você não recebe por isso, e tem que deixar isso bem claro também, que às vezes as pessoas acham que tem, né, algum salário, não, era só da AGED mesmo. Então é entender que ali é a força de vontade da pessoa, né? É muita força de vontade. Então a gente falou de desafios, falou de conquistas, e agora vamos falar do futuro, né? Na tua visão, assim, olhando para o futuro, o que você espera, assim, do sindicato? Bom, não se pode deixar de lado o que se construiu no passado, né? Todo o nosso futuro, ele é fundamentado no nosso passado. Para o futuro, as entidades, elas precisam estar sempre atentas, e o sindicato, naturalmente, é uma delas, sempre atentas aos movimentos que acontecem ao seu redor, né? A forma de negociar de 2006 não é mais a forma de negociar em 2026. 26, 25, 26. É completamente diferente. São outras pessoas, assim, outro cenário. É outro cenário. Nós trabalhamos no Estado, né? Para o Estado e no Estado. Então o Estado em si se moderniza, o Estado se moderniza do ponto de vista tecnológico e também do ponto de vista político. Perfeito. E nós precisamos estar sempre atentos a esses movimentos. Nos nossos começos, nós não tínhamos tanto essa visão ou essa decisão de olhar muito para o lado das questões políticas, porque nós estávamos ali buscando a satisfação de necessidades muito básicas, muito iniciais, né? Muito iniciais. Hoje não. Essas necessidades básicas e iniciais, elas já se acomodaram, e agora são questões mais para frente. Então, a afirmação sindical dentro do cenário político me parece que é o desafio para o futuro do sindicato. Saber se colocar nas mesas de negociação, observando o momento próprio de cada negociação. E parece que esse assim, de modo geral, de modo bem filosófico, a questão do futuro do sindicato. É claro que a gente não tem como prever o que o sindicato vai fazer amanhã ou depois. Sim. Mas se nós estabelecermos esse princípio como a forma de agir, eu acredito que nós vamos estar sempre atualizados, e estando atualizados, nós somos capazes de agregar aquilo que o momento se apresentar. As demandas estão aí, mas as formas de tratar dessas demandas vão mudando, e o sindicato precisa se atualizar, estar atualizado, né, para essas formas e captar o melhor retorno possível. É mesmo, é verdade. E eu acho que é atualização, né, constante. A gente fala que a gente tem que sempre estar se atualizando do conhecimento, né? Sempre estar estudando, é educação continuada, né? Então eu acho que a educação continuada, ela serve para tudo, tanto para o nosso local de trabalho, quanto também para uma luta sindical, né? Porque, como você falou, o cenário muda, as pessoas mudam, os políticos mudam, então tudo isso interfere naquela mesa de negociação do que você, enquanto categoria, está à frente de uma categoria, precisa elencar para poder fazer com que tenha êxito, né, esses ganhos da categoria como um todo. Os políticos mudam, e aqui a gente fala de homens e mulheres, mas principalmente as políticas Sim. mudam, né? Então nós precisamos estar muito atentos a essas mudanças nas políticas. Verdade. É isso que eu chamo de adequação ao momento. Porque são várias políticas que vão surgindo, né? E a gente tem que estar atento mesmo. Realmente, Hamilton, sua colocação foi muito pertinente. Então, a gente falou um pouco dessa base, daquele acreditar. Eu falo muito do acreditar, porque não parece, mas me recordo bem, né? Daquele momento da união de pessoas, né? Desse acreditar, de formar um sindicato, de ter essa dificuldade de financeiro, de quem ajudar. Tivemos sorte e bênção de que atores ajudaram, mas eu pergunto para você assim, o que é necessário hoje
né? Porque são muitos anos, as cabeças mudam das pessoas, a percepção em relação ao sindicato às vezes muda, como você falou, tem que ter uma modernização, tem uma atualização. E eu te pergunto, o que hoje é necessário para manter essa união, esse engajamento da categoria? Olha, nós vemos no país uma polarização muito grande, né? Por um lado é positivo e por outro tem seus problemas. E eu poderia dizer o seguinte, que na minha visão, o que é necessário hoje é que o sindicato não tome partido. O sindicato não se associe com um lado em detrimento de outro. Sim. Porque, como dissemos até agora, as pessoas se sucedem e as políticas se sucedem. Então, se nós hoje nos associarmos a um determinado espectro, esse espectro deve amanhã mudar, e o sindicato, para manter a coerência, não deverá mudar de espectro. Então isso é coerência. Por esse motivo é que eu digo, o que é que o sindicato precisa? Precisa não se associar a espectro específico, para que amanhã não precise mudar a associação de espectro para se manter como uma entidade. Integridade é tão importante numa pessoa física quanto numa entidade. Manter os seus princípios, não abrir mão dos seus princípios, dos seus valores, e não ficar ao sabor de políticos e de políticas para cá e para lá, para que você tenha a credibilidade, para que você tenha o respeito da sociedade e daquelas pessoas que, enfim, têm o poder de decisão. Me parece que isso, na minha visão, é o que o sindicato precisa, manter a credibilidade. E a gente falou também da questão da contradição, das discussões, porque isso tem todos os relacionamentos da vida, tanto no trabalho e no sindicato não poderia ser diferente, né? Você discordar respeitosamente de uma decisão, de uma opinião, né? Tem isso. Então, a essência mesmo é o que você acabou de falar, né? De não ter esse, eu digo até pacto, né? Político é importante. Na época que eu estava na direção, aconteceu várias vezes de nós já termos tomado alguma decisão em assembleia, e logo depois da votação por uma determinada proposta, alguém levantar um ponto que não tinha sido discutido naqueles momentos. E eu sempre colocava, meus amigos, é o seguinte, nós já votamos, já tomamos essa decisão, porém foi levantado este ponto que me parece importante de ser discutido. Vamos rediscutir, e rediscutimos. Às vezes esse ponto novo ele era descartado, às vezes ele se tornava um ponto vencedor em detrimento daquilo que já tínhamos decidido. Então essa adequação para a realidade me parece que é fundamental para o sindicato. Perfeito. E para finalizar eu te pergunto, qual a mensagem, né? Você deixa para os servidores, para os filiados e principalmente para os mais jovens, né? Sobre a importância de participar de um sindicato. Voltando à questão da polarização, ela existe, me parece que ela é importante, porque o contraditório é a base de uma sociedade, né? As pessoas, alguns se alijam do processo de discussão, outros se engajam tão profundamente no processo de discussão. Então, na minha visão, hoje, o que nós precisamos é olhar os vários contextos, extrair aquilo que de melhor há em um ou outro, e tanto quanto possível se afastar daquilo que pode ser prejudicial. E tanto para nós que estamos há tanto tempo, quanto para os jovens, a mensagem que eu deixo, o desejo que eu tenho, é que nós sejamos capazes de manter essa unidade. Sim. Capazes de manter aquilo que é fundamental para o sucesso de uma entidade. É como uma família. Uma família unida, ela permanece por muito tempo. Ela agrega, ela cresce, ela prospera. Vamos imaginar o CINFA como uma família.
Então, se nós nos mantivermos unidos, mesmo que com pensamentos divergentes, mas unidos num propósito, certamente nós seremos felizes e contribuiremos para o sucesso continuado do nosso sindicato. Perfeito. Então, eu acho que a base mesmo é a união, né? União, com certeza. União. E é isso. Pessoal, o objetivo desse podcast, né, foi mostrar para vocês, ao longo desses anos, as lutas, né, que o nosso sindicato teve, os grandes desafios enfrentados, né, as conquistas que a gente não deixa de reforçar, que foram muitas, principalmente, como o Hamilton muito destacou, a base, né, os atores envolvidos que muito nos ajudaram, um grupo de pessoas que acreditaram que isso seria possível, né, porque se não tivesse esse grupo de pessoas, inicialmente a gente não estaria aqui agora. Também a continuação desse processo, né, Hamilton, que é importante, a mudança de liderança com olhares diferentes, gestão, também nós falamos sobre isso, dizer que impactou muito positivamente na vida, nos familiares dos nossos filiados, né, porque a gente falou que não é só financeiro, mas o financeiro também traz esse impacto, né, então mostrar para vocês que foram muitas lutas, muitas conquistas, muitos desafios, não foi fácil, né, Hamilton? E dizer para vocês que vocês compreendam que precisa desse engajamento, precisa dessa união, a categoria precisa estar unida e a importância de se participar de um sindicato, né, Hamilton? Então, esse podcast, pessoal, ele veio para mostrar isso para vocês. Mais uma vez, agradecer, né, ao Hamilton Cruz pela disponibilidade, por estar presente aqui conosco, participando do nosso podcast. Agradecer ao Emanet pela disponibilidade do local. Dizer para vocês que acompanhem nossas redes sociais para informações sobre o sindicato, né? Informações sobre o próximo podcast também, porque não vai ficar por aqui. A ideia é passar para vocês informações importantes da categoria para a categoria, para os filiados, dizer para vocês que o Sinfa Maranhão está de portas abertas, temos sede própria, então está de portas abertas para aguardar vocês lá, para poder a gente lutar pelos nossos direitos, né, Hamilton? Para fechar, eu acredito num tripé importante. Durante a nossa conversa, eu fiz questão de não citar conquistas específicas, porque elas, ao citá-las, a gente poderia perder a noção do fundamento. Eu acredito em processo e creio em pessoas. A junção disso se transforma em produtos. Então, as nossas conquistas são os produtos. Sim. Porém, essas conquistas, esses produtos estão fundamentados em duas bases fundamentais. Quem faz, são as pessoas, e como se faz, que é processo. Então, pessoas, processo, isso bem azeitado, resulta em produtos, que é o que nós temos no Sinfa. Perfeito. Então, pessoal, obrigada e assistam esse podcast. Até mais.